Todo mundo achou Atos capítulo 10? Amém? Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento militar conhecido como Italiano. Este homem era piedoso e temente a Deus, assim como toda a sua família. Ele era generoso em ajudas financeiras aos pobres e buscava continuamente a Deus em oração. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele recebeu uma visão. De forma clara, viu um anjo de Deus que se aproximando dele e o chamou pelo nome. Cornélio. Estarrecido e com os olhos fitos no anjo, indagou: o que é isso, Senhor? Ao que o anjo lhe comunica: tuas orações e as tuas esmolas aos necessitados subiram como oferta memorial à presença de Deus. Agora envia alguns homens a Jope e manda chamar Simão, também conhecido pelo segundo nome, Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor de couro, cuja casa fica à beira-mar. Assim que o anjo que lhe falava se retirou, chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentre todos que estavam a seu serviço, e compartilhando com eles tudo quanto havia se passado, os enviou a Jope. Somente até aí. Que o Senhor nos abençoe. Amém, queridos? Irmãos, o que a gente faz, o que a gente é, o que a gente exerce, como a gente flui como igreja hoje, nada mais é do que continuar aquilo que Cristo começou. Amém? Isso me dá uma segurança e uma leveza muito grande num encargo que tem tanta responsabilidade e peso de responsabilidade. E é incrível a gente falar de uma leveza em algo que tem peso de responsabilidade. É peso porque a mensagem que a gente carrega, ela tem o poder de salvar e de condenar. Jesus falou: ide por todo mundo pregar o evangelho. Aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado. Cara, isso me faz pensar na mensagem que eu carrego e que ela seja fiel àquilo que eu estou ouvindo da parte de Deus, porque ela tem esse poder. Amém? É leve ao mesmo tempo, por quê? Porque eu não tenho que inventar nada, eu só tenho que continuar aquilo que Cristo começou. Eu só tenho que receber uma mensagem da parte dele, eu não tenho que criar uma mensagem. Eu tenho que entregar aquilo que eu estou ouvindo da parte de Deus. Então, a minha preocupação deve ser permanecer em Cristo. Deve ser ter os meus olhos abertos para aquilo que Deus está falando. É ter uma vida diária em que eu desfrute, permaneça e me conecte à presença de Deus de tal forma que eu possa receber do alto aquilo que eu teno que entregar, como o papel de um sacerdote, de trazer da parte do céu aquilo que é para a igreja e para o povo, que Deus está tão interessado em salvar, em ativar, essas coisas todas. Eu tenho percebido que uma das coisas que a gente tem como igreja, e poucas vezes a gente desfruta, a gente põe em ação, simplesmente porque a gente não sabe que tem, ou às vezes esquece que tem, é o poder de compartilhar, não simplesmente as informações, mas compartilhar as nossas experiências com Deus. Aonde que eu quero chegar com isso? Vamos partir de um princípio. Lá em Apocalipse está escrito que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Amém? Eu me lembro de uma vez, ouvi aquele evangelista alemão que já foi promovido, já está com um senhor chamado Reinhard Bonk. E ele disse, ele compartilhando, numa ministração muito simples, ele falava: pregue o evangelho. Conte o que Jesus fez, porque o que ele fez, ele faz. E quando você falar o que Jesus faz, ele fará o que você disse que ele fez. De simplesmente entender que não é só uma informação, essa palavra é viva. Essa palavra tem poder. Assim como a experiência que Deus te deu. Existem alguns episódios bíblicos, por exemplo, vou citar pelo menos 2, só para te dar uma base de que o lugar que você entrou em Cristo pode ser compartilhado com alguém. A começo de conversa, porque Cristo fez isso em primeiro lugar. A Bíblia diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Repete comigo: eu estou assentado com Cristo nas regiões celestiais. E eu te pergunto, como é que você chegou lá? Como é que você se assentou com Cristo nas regiões celestiais? A resposta é: eu não me assentei com Cristo. Cristo me fez assentar com Ele num lugar que é dele no céu.
Ele nos permitiu entrar num lugar que é dele, pela sua graça, pelo seu sacrifício, pela sua obra que foi concluída. Ele nos permitiu estar onde ele está. Isso não tem a ver comigo, isso só tem a ver com ele. Cristo compartilhou um lugar dele conosco. Amém? Um exemplo bem interessante é quando Cristo sobe ao monte para orar e ele chama consigo Pedro, Tiago e João. Cristo tinha algo para fazer naquele monte, tinha uma experiência já guardada por Deus para ele naquele lugar. Quando ele sobe no monte, Cristo então começa a se transfigurar, as suas vestes mudam de aparência, seu rosto muda de aparência, e de repente aparecem Moisés e Elias falando com ele. Cara, a gente lê a Bíblia e a gente já espera eventos miraculosos, eventos extraordinários, mas se você tentar se colocar na posição daqueles homens que testemunharam esse evento, cara, são judeus vendo Moisés, vendo Elias, pessoas que não viveram na mesma época, mas que foram pegas para Deus e agora eles estão ali conversando com Cristo. Essa é uma experiência de Jesus e Jesus compartilhou essa experiência com Pedro, Tiago e João. Agora essa experiência é deles também. Você está me acompanhando? A mulher na beira do poço de Samaria, por exemplo, ela foi tirar água ao meio-dia e de repente ela começa a ter uma conversa com o Senhor, porque tinha um homem assentado na beira do poço, era o Senhor e ela não sabia. Jesus puxa a conversa com ela a respeito de água. E então se começa uma conversa bem longa, afinal de contas era uma mulher conversando com Jesus, então a conversa realmente ela se estendeu. E eu acho isso fantástico a respeito das mulheres, amém? Porque se fosse um homem na beira do poço em Samaria, seria mais ou menos assim: homem, me dá de beber dessa água. Aí o cara fala: toma aí, brother. Acabou. João 4 ia ser desse tamaninho. Porque foi uma mulher como tu, sendo judeu, pede beber a mim, que sou mulher samaritana. E aí a conversa vai longa. Mas eu sei que nessa conversa com Cristo, essa mulher vai sendo... níveis espirituais vão sendo destravados na vida dela absurdamente a cada resposta que ela dá para o Senhor e a cada coisa que Jesus fala. Ela começa julgando ele, como tu sendo judeu pede beber a mim, que sou mulher samaritana. E a conversa termina ela dizendo: eu sei que quando o Messias vier nos ensinará todas as coisas. E Jesus diz: eu sou, eu que falo contigo. Começa com ela conversando com um homem judeu, termina com ela tendo a revelação de que ele é o Messias. Na hora que ele fala: eu sou, eu que falo contigo, os discípulos de Jesus que foram para a cidade comprar comida, chegam com a comida, a mulher larga o balde e corre para dentro da cidade. A mulher vai direto nos homens da cidade e diz: encontrei um homem que me disse o que eu tenho feito, será ele porventura o Salvador? Será ele o Messias? Então ela leva os homens à beira do poço. Você está percebendo que ela acabou de ter uma experiência com Cristo, e o que é a primeira coisa que ela faz? Ela encontra pessoas e compartilha a experiência que ela teve. Ela não sabe nem explicar quem é o homem que ela conheceu. Será ele o Messias? Mas existe um momento em que a experiência compartilhada, ela leva todos a um outro nível, tanto como quem já teve, como quem está agora tendo. Porque agora esses homens chegam diante de Jesus, e onde é que Jesus está? Aonde ela o encontrou. Cara, isso é bem profético, você leva as pessoas à tua experiência. Ele ainda está no poço que eu encontrei. Jesus está onde eu o encontrei. E eu posso levar pessoas ao encontro que eu tive com ele. Agora esses homens têm um encontro com Cristo. E agora a experiência muda de patamar. Porque a mulher levou uma notícia para a cidade de que encontrou o homem. Os homens levam o próprio Jesus para dentro da cidade. Jesus passa alguns dias com eles. E agora... quando Jesus vai embora, os homens viram para aquela mulher e dizem: mulher, já nem é pelo teu testemunho que nós cremos, ou seja, nem é pela tua experiência que você compartilhou com a gente, mas nós mesmos o ouvimos e sabemos. Aquilo que você duvidava, nós sabemos. Ele é verdadeiramente Salvador do mundo. Ou seja, agora eles têm a própria experiência, que foi a dela, compartilhada com eles. Está me acompanhando? Amém? Nós somos igreja e nós temos esse poder de compartilhar as nossas experiências. Por que você acha que é tão importante a gente se ajuntar? Falando de adoração, por exemplo, a Bíblia diz que as minhas orações, o meu louvor, a minha adoração sobem a Deus como um incenso suave. Amém? Tem um pastor amigo meu que ele diz: Deus não ouve a minha adoração, Ele cheira. Ele experimenta o meu cheiro, o meu perfume. Amém? Como foi ministrado, o vaso sendo despejado diante dos pés do Senhor. Há um perfume dentro de nós que sobe a Deus quando eu o adoro. Amém? Agora já parou para imaginar que, ok, Deus conhece o meu perfume.
porque eu adoro ele na minha casa. Agora, quando eu venho para um ambiente como esse, e eu misturo o meu perfume com o seu, e com o do outro, e com o do outro, e com o do outro, cara, sobe a Deus algo que nunca subiu antes. A gente mistura o nosso cheiro, a gente compartilha a nossa experiência, e é por isso que é engrandecedor, no sentido literal da palavra, é enriquecedor nós compartilharmos aquilo que carregamos e experimentarmos, recebemos do outro aquilo que ele carrega também. Porque quando as nossas experiências são compartilhadas, elas sobem para outro nível. Mais um exemplo só para a gente começar, essa é uma breve introdução. Mais um exemplo para a gente, é porque a gente tem que ter base bíblica nas coisas espirituais que a gente fala. Quando Filipe tem um encontro com Jesus, a Bíblia diz que Jesus encontrou Filipe. E Filipe era da cidade tal, papapá. E imediatamente Filipe vai até o seu amigo Natanael e diz, encontramos aquele de quem Moisés e os profetas escreveram, é Jesus de Nazaré. Natanael está cheio de dúvida, falando, mas vem alguma coisa boa de Nazaré? Aí Filipe fala, vem e vê. Cara, não é a respeito de informação, é a respeito de te levar para a experiência que eu tive. Onde é que está Jesus? Aonde eu o encontrei. Filipe leva Natanael até Jesus e Jesus olha para Natanael. Agora a experiência já não é mais de Filipe, é de Natanael. Eis aí um israelita em quem não há engano. E Natanael diz para Jesus, de onde tu me conheces? Aí Jesus responde, antes que Filipe te chamasse, eu já estava te vendo quando você estava debaixo da figueira. É tão lindo isso, porque quando eu tive a ideia de compartilhar a minha experiência com o outro, isso já era da parte de Deus. Ele coloca algo dentro de mim que já tem endereço. Amém? Antes que Filipe te chamasse, eu já estava te vendo. Ou seja, a ideia de Filipe foi minha. Ele ouviu o que eu tinha para dizer a teu respeito. Vai encontrar Natanael, porque eu quero ter um encontro com ele. Filipe leva Natanael até a experiência que ele teve, mas agora é Natanael que está levando Filipe para um novo nível de experiência. Porque Jesus olha para Natanael e diz, quando Natanael pergunta, de onde tu me conheces? Jesus fala, antes que Filipe te chamasse, eu te vi estando tu debaixo da figueira. A reação de Natanael é escandalosa. Eu não sei se você percebe o poder do que Natanael diz para Jesus tem. Porque Pedro só foi dizer isso por revelação da parte de Deus alguns anos depois. Natanael se prostra, adora e diz, tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. Cara, olha o nível que Natanael chegou. E Jesus fala, uau, só porque eu falei da figueira, você já está dizendo isso tudo? Por isso eu também te digo que coisas maiores do que essas ainda verás, e vereis os céus abertos e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Cara, olha o nível de experiência que chegou por causa de uma resposta que você dá. Agora eu te pergunto, Filipe estava junto ou não? A experiência de Filipe foi para outro nível também, amém? Quando a gente compartilha a nossa experiência com Deus, cara, não só as pessoas vão ter a experiência delas a partir da nossa, mas a nossa sobe de nível. Amém? Eu creio nisso. Existe tempo para todas as coisas. Hoje no meu devocional estava lendo Eclesiastes. E é interessante quando Salomão, ele diz, há tempo para todas as coisas. Sabe, nos últimos anos, principalmente através da adoração e de algumas mensagens, nós temos ouvido demais a respeito de algo que não é moda, não é novo. É como o pastor Ronaldo falou aqui, são as mesmas coisas ditas de novo. É a respeito do lugar secreto. É a respeito desse lugar que você entrou e é seu em Deus. Você só entrou porque Deus permitiu você entrar, mas ele é um lugar seu em Deus. É um lugar no Espírito, é um ambiente em que você tem encontros com o Senhor, seja na meditação da palavra, seja na oração, seja na adoração, sejam eventos sobrenaturais mesmo, mas assim, a cada momento com Deus, a minha vida é transformada, porque Ele me toca como da primeira vez, todas as vezes. E eu já não sou mais o mesmo por causa do último encontro que eu tive. Então tem sempre uma coisa nova acontecendo. Eu vou ler a mesma Bíblia pro resto da vida, mas eu nunca serei o mesmo depois de uma vez que eu li. Então todas as vezes será um novo Rodolfo lendo a mesma Bíblia e sendo transformado em áreas diferentes, porque é a mesma experiência, só que como se fosse a primeira, todas as vezes. Ou seja, o lugar secreto, ele nos traz a ideia de um lugar, de um esconderijo, ou seja, de um lugar onde ninguém mais entra, só tem eu e Deus naquele lugar. E eu creio que existe tempo para você se esconder nesse lugar.
Mas eu creio que está chegando uma hora, e vou me aventurar a dizer, já chegou, em que o lugar secreto deve ser compartilhado. De você compartilhar esse ambiente que você entrou, tão precioso, e saber que Deus se agrada de que você leve outras pessoas à experiência que você teve com Ele. Mas que isso seja vivo em você, não é informação, é no Espírito.